Oi pessoal, eu sou a Camila Teixeira e esse é o canal Livrologias. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre as minhas leituras de abril. Eu não fiz muitas leituras em abril. Abril foi um mês muito louco na minha vida, onde muitas coisas aconteceram. Então eu acabei deixando os livros um pouquinho de lado, mas mesmo assim eu li alguns livros que eu acho interessante falar pra vocês aqui. Esse mês eu li 3 livros, eu só tenho um deles aqui em mãos, mas eu vou falar rapidinho sobre a narrativa de cada um deles pra vocês. O primeiro livro que eu li no mês de abril foi Nada é pra Sempre, da Ali Cron. Pra quem não conhece, essa é uma das roteiristas da série mundialmente famosa Skins, e eu descobri esse livro conversando com umas amigas, onde eu falava que eu gostava de histórias onde adolescentes vivem uma adolescência muito louca e tudo mais. E a Joy, do Estante Diagonal, me falou que tinha esse livro dessa roteirista de Skins, da criadora de Skins, e que é bem nesse estilo. Então são adolescentes super britânicos vivendo uma vida desregrada, vida de adolescente estilo Skins. E eu precisava ler um livro desse gênero, porque eu tava numa vibe assim, meio livro sem muita pretensão, e foi muito bom eu ter pego ele pra ler naquela hora. Ele é um romance bem bobinho, conta a história de uma menina que se apaixona por um rapaz, um amor de verão, e ela acaba viajando na maionese, idealizando todo um romance lindo que na verdade não existe. É um livro assim bem bobinho, que tu lê super rapidinho. Eu li ele em 2 dias, eu li em e-book, por isso eu não tenho ele aqui, mas a história é o tipo de história assim que te prende, tu fica com raiva da mocinha, tu fica com raiva do rapazinho. Eu já nem lembro o nome dos personagens, eu lembro assim da história, mas foi bom eu ter lido naquele momento. Foi uma leitura leve e relaxante, uma maneira ótima de começar o meu mês. Saindo dessa leitura super leve, super relaxante, eu peguei o denso Circo Mecânico Trissot. Esse livro aqui foi escolhido pro nosso primeiro encontro do Vórtice Fantástico aqui de Porto Alegre. Esse é um grupo de leitura assim bem seleto, que propõe leituras de livros fantásticos ou de ficção científica e reuniões em grupo para discutir esses livros. Essa foi a nossa primeira escolha, porque rolou uma promoção e todo mundo acabou comprando essa edição maravilhosa nova, e como todo mundo já tinha, a gente acabou decidindo ler todos juntos. Foi uma surpresa maravilhosa, porque eu não esperava tanto desse livro. Essa é uma história pós-apocalíptica que se passa em um circo meio freak show, com personagens que têm membros mecânicos, peças mecânicas no corpo. É um circo mecânico. A história ela é um pouco densa, porque ela não tem uma narrativa linear. Ela vai e volta no passado, no presente, e vai nos apresentando toda a trupe do circo, todas as pessoas. Esse livro tem alguns plots bem separados que vão se juntando e tecendo uma teia ao longo da narrativa. É um livro que tu tem que prestar bastante atenção, porque ele mistura diferentes tipos de narrativa e diferentes narradores. Ora nós temos o livro narrado em primeira pessoa, ora nós temos o livro narrado em terceira pessoa, e às vezes nós ainda temos o livro narrado em segunda pessoa, meio que sobre a visão de uma personagem. Então eu achei muito louco ler esse livro, foi uma experiência maravilhosa. A gente teve uma discussão linda no encontro do Vórtice, e foi um livro sensacional de ter lido durante esse mês. Eu acho que valeu o mês só eu ter lido esse livro aqui. Eu indico muitíssimo, eu dei 5 estrelas pra ele, porque eu achei a história muito bem fechadinha, a trama muito bem feita e os personagens espetaculares. Temos personagens femininas fortes e fabulosas nesse livro, então eu super indico pra vocês que querem um pouco de representatividade feminina na literatura, que leiam o Circo Mecânico Trissot. O último livro que eu li em abril, eu não tenho aqui em mãos, porque eu li lá da biblioteca onde eu trabalho. Eu estava num momento meio bad trip, assim, então eu coloquei na minha cabeça que eu queria ler um livro que não tivesse amorzinho, eu queria o livro menos amorzinho que eu pudesse encontrar, porque eu só leio romance e eu fico sempre estagnada nesses romances e nesses mocinhos e nos casaizinhos, e não era vibe, não era o momento da minha vida. Então eu decidi pegar assim o primeiro livro choque de realidade pra mim ler, e o livro que eu escolhi pra fazer isso foi Misto Quente, do Bukowski. Eu nunca tinha lido nada do autor, mas eu sabia que ele não era amorzinho, de fato ele não é amorzinho, e foi
foi uma escolha maravilhosa, porque eu conheci esse autor sensacional. Eu tava morrendo de medo que eu achasse o livro muito machista, ou que eu achasse muito problema nesse sentido, mas eu consegui entender a narrativa do Bukowski e eu consegui entender a história do Henry no Misto Quente, então eu consegui acompanhar esse personagem e crescer junto com ele. O Misto Quente vai contar a história desse personagem Henry, desde que ele é bem pequenininho, a história da família dele que saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos, vai passar por toda essa época da depressão dos Estados Unidos, onde as pessoas não tinham dinheiro, não tinham o que comer, onde as pessoas não tinham trabalho, e o Bukowski descreve isso de uma forma muito real, porque é uma espécie de autobiografia. O Henry é meio que uma personalidade dele nos livros, mas toda a história do Bukowski, nesses 3 livros que narram a vida do Henry, tem um pouco dele, sabe? O Henry é o alter ego do Bukowski. E ele é muito verdadeiro, ele te fala as coisas e te joga na cara e explode, ele não tem vergonha de usar palavras feias, ele fala palavrões, ele fala coisas que a gente não tá acostumado a ouvir. Ele não fala as coisas de uma forma poética, na verdade ele fala as coisas de uma forma escrachada e realista, e foi o que eu mais gostei nesse livro, porque eu me sentia assim, tipo, porque eu não tinha lido isso antes, eu precisava estar lendo um livro assim muito antes. Eu realmente adorei, eu me apaixonei pela escrita do Bukowski, pela realidade dele, por essa forma escrachada dele de falar as coisas. Eu me senti uma pessoa mais forte lendo esse livro. Eu não sei dizer porquê, mas eu acabei adquirindo um pouco assim dessa personalidade do Henry, comecei a atacar meio que um foda-se pra algumas coisas que estavam me incomodando. Então acho que foi muito bom eu ter lido esse livro nesse mês, nesse final de mês, nessa época. Não tinha livro melhor pra mim ter lido. Eu peguei, em seguida que eu acabei Misto Quente, o livro Mulheres também do Bukowski. Eu ainda não terminei, mas eu também tô adorando, então eu espero em breve conseguir fazer um vídeo com os 3 livros que narram toda a vida do Henry, que são Misto Quente, Cartas ao Remetente e Mulheres. Eu vou ler os 3 e depois eu vou tentar vir aqui resenhar pra vocês os 3 e dizer por que eu me apaixonei por Bukowski. Bom, pessoal, como eu falei, esse vídeo foi bem curtinho, foi só um resuminho das minhas leituras do mês de abril. Então, se vocês acharam esse vídeo legal, eu espero que vocês deem um likezinho aqui embaixo, deixem um comentário falando sobre o que vocês acharam, se vocês querem ler algum desses livros que eu li, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos!